Olá, querido aluno, olá, querido professor. Estamos mais uma vez de volta com o canal Examinando a Escritura, examinando as lições da Escola Bíblica Dominical. E neste momento iremos examinar a lição de número 4, que tem por tema o Espírito que nos guia para além das fronteiras. E eu queria começar nesta lição agradecendo a você que já é inscrito em nosso canal e a você que nos dá a honra da primeira vez de estarmos aqui. Aqui nós trazemos subsídios, comentários, explicação do texto bíblico para que você compreenda a sua lição, aplique na sua sala de aula e você, aluno, tire a sua dúvida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para começarmos, de acordo com o ensino bíblico, o cristão é chamado a viver segundo a direção do Espírito Santo, confiando em Deus, mesmo que quando caminhos são fechados ou surgem adversidades. A fidelidade, o louvor e a obediência transformam crises em oportunidades de testemunho, permitindo que o Evangelho alcance vidas e lares por meio da graça de Cristo. Você já enfrentou alguma dificuldade para, assim, levar o Evangelho de Jesus Cristo, quer seja no seu bairro, em outro estado ou em outro país? Deixe aí nos comentários. Vamos prosseguir para o nosso texto áureo da nossa lição, que diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos 16 e o versículo de número 5. Então observamos aqui que quando os discípulos foram ali dispersos através das perseguições, depois do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a anunciar o Evangelho e de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia, a Bíblia diz, e cada dia, não é a cada mês, não é a cada culto, não é a cada congresso, é a cada dia crescia em número. A verdade prática diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então aqui nós observaremos, em algumas ocasiões, que Paulo, no seu amor, no seu ímpeto de pregar o Evangelho, aqui observaremos algumas vezes que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir em tal direção, de ir em tal localidade, porque ainda não era o propósito do Espírito para que ele se deslocasse para essa região. Então, existe e é de grande importância você, aluno, que está começando aí no seu primeiro amor, no seu desejo, nem sempre, devemos estar em algum lugar, porque o Espírito Santo há de nos impedir. E se formos desobedientes à sua voz, poderá ter consequências gravíssimas. E o Espírito Santo não poderá ser responsável pela sua desobediência. Então, é de grande importância termos comunhão com o Espírito Santo para sermos guiados através do Espírito Santo, aonde ele deseja que o Evangelho seja anunciado. E isso vale não só para a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas, mas para várias das áreas da nossa vida. A leitura diária que você, querido aluno, deve ler, e você, querido professor, segunda-feira, está em Atos, capítulo 15, versículo 39 e 40, e Atos 16, primeiro, que diz: o Espírito Santo conduz a vida em meio às tensões. Então, observaremos aqui na vida de Paulo que ele era conduzido pelo Espírito Santo. Como é bom ser conduzido pelo Espírito, Ainda que você vá para algum local, ou ele lhe mande para ir para algum local, você vai com confiança, porque ele garante. Terça-feira, Atos 16, capítulo 6, versículo 6 ao 9. Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. Então, você tem que ter a maturidade, que se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, quando vier uma porta fechada ou não, você não deve se desesperar, ou você não deve desanimar, achando que ali acabou. É o próprio Deus te conduzindo, e você tem que ter maturidade espiritual para reconhecer quando é Deus que abre e quando é Deus que fecha. Na quarta-feira, Atos 16, 14 e 15, quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé. Então, tudo está condicionado à pregação verdadeira da palavra de Deus, até ela descer ao coração daquele que vos ouve, para que a palavra seja recebida com fé. É necessário ali que tenha verdades dentro da palavra, que você está sendo assim transmitido para aqueles que vos ouvem. Na quinta-feira, ainda em Atos 16, do 16 ao 18, o nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. Aqui você precisa ter amplo conhecimento, querido aluno e querido professor, para ensinar os seus alunos sobre o poder do nome de Jesus. A igreja brasileira, ela tem perdido esse conhecimento deste nome, tem perdido a autoridade. Eu não vou dizer em 100%, mas na sua grande maioria, porque as pessoas não têm mais conhecimento de batalha espiritual e têm se perdido muito para o reino das trevas por falta do conhecimento e do poder do nome de Jesus. Sexta-feira, Atos 16, 22 a 26, falando sobre a fidelidade ao Evangelho que sustenta o crente.
aquele que prega o evangelho genuíno, que se dedica inteiramente à pregação do evangelho, o próprio Deus há de sustentar, não com esses salários exorbitantes, esses exageros que existem no meio evangélico, gospel, né? Onde a Bíblia ela não trata sobre isso. Sábado, Atos 16, 30, 31, salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. Isso aqui que nós devemos se preocupar cada vez mais, na salvação das famílias. Porque um membro da família salvo, dependendo do estágio que ele esteja vivendo, há de trazer transformação sobre toda aquela família. E às vezes nós estamos se preocupando em quatro paredes, muito em fazer culto para nós, congresso para nós, em vez de pelo menos tirar uma vez no ano e dizer, olha, não terá mais congresso esse ano. Esse ano nós faremos diferente na direção do Espírito Santo. Tudo aquilo que formos fazer durante este ano de renda, nós dedicaremos para a transformação de vidas, transformação das famílias, de alguém que esteja precisando. E aí você vai ver grande diferença, grande salvação, porque nós estamos priorizando as vidas da fé e das vidas perdidas lá fora. Então, a salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. E agora, chegando à nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 18, e Atos 25, versículo 25 ao 31. E vai dizer da seguinte maneira: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta para parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias na cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar de oração. E assentando-se, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, observe que não sou eu que vai abrir o coração das pessoas para ouvir o evangelho. É o próprio Deus que vai fazer com que o coração das pessoas se abra de acordo com a fidelidade das Escrituras saindo na sua boca. Observe no versículo 15 que logo depois que foi batizada ela e sua casa, roga a Paulo dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós, à oração, saiu ao encontro uma jovem que ele tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então imagine se fosse nos dias de hoje, né? Se fosse você aí, famoso, famosão, pregador, chegasse alguém falando uma coisa dessa, o ego ia lá pra cima, o orgulho ia lá pra cima, hein? Mas a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. Mas observe o detalhe: mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas. E a mesma na hora saiu. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. Aqui vemos, depois da libertação dessa mulher, houve um grande alvoroço na cidade, e como os senhores daquela mulher ganhavam muito lucros por causa da adivinhação que ela fazia através dos espíritos malignos, colocaram Paulo e Silas dentro de uma prisão. E eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os prisões, todos os presos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se postrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então, voltando aqui para a nossa lição, vamos falar sobre a introdução. Nesta lição, nós teremos a oportunidade de refletir sobre a ação soberana do Espírito Santo na condução da missão cristã. Observe que na segunda viagem missionária de Paulo, revela que o avanço do Evangelho não depende apenas do planejamento humano, mas da sensibilidade à direção divina. O que isso quer dizer? Muitas das vezes nós planejamos fazer isso, fazer aquilo, né? Decidimos atacar, no bom sentido da palavra, algum bairro
para que a gente pregue o evangelho, nós planejamos, fazendo comissão de evangelização, fazemos grupos de evangelismo, fazemos isso e mais isso. Mas temos que ter em mente que o evangelho não depende apenas de planejamento humano, mas de sensibilidade à direção divina. Tem uma frase que eu aprendi, que eu amo muito essa frase, que diz: enganoso é o homem que pensa que se ele não ir, Deus não irá. Ou seja, muitas das vezes os homens, eles planejam, né? Dizer assim, se a gente não enviar alguém a tal lugar para pregar o evangelho, aquela pessoa poderá morrer sem Jesus Cristo. Mas enganado pensa o homem dessa forma, porque Deus é Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus pode muito bem entrar no sonho, nas madrugadas da noite, e convencer aquela alma do sacrifício de Jesus. Ele fez isso várias vezes contra os reis. Ele fez isso com a mulher de Pilatos, entrando no sonho dela na noite, dizendo para Pilatos não se meter na vida de Jesus Cristo, que aquele homem era santo. Então Deus é poderoso, amado e querido aluno. Então coloque na sua mente que o avanço do evangelho não depende apenas. O que isso quer dizer? É necessário a gente fazer planos de evangelização, é necessário a gente fazer um projeto de evangelismo, sim, mas não se esquecendo da sensibilidade, da direção divina do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, ao estudar a abertura de novos campos, os conflitos espirituais e transformação de vidas, você, querido aluno, compreenderá que o Espírito Santo, ele guia, ele impede também, ele redireciona, mas também fortalece a igreja para avançar além das fronteiras, cumprindo o propósito de Deus. Então, observamos aqui que o Espírito Santo, ele vai guiar, mas também ele vai impedir, ele vai redirecionar, mas também ele vai fortalecer a igreja para avançar além das fronteiras. Para isso é preciso ter um vasto conhecimento sobre o mundo espiritual, porque cada vez que você avança em direção às fronteiras para chegar às nações, você estará batalhando contra as potestades, contra os dominadores, contra os demônios nas regiões celestiais, onde eles dominam países, nações, bairros, cidade, estado, líderes. Então é necessário você também ter este conhecimento. Por isso que eles receberam do alto o poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos como objetivo dessa lição, você, querido professor, e você, querido aluno, de interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. Temos como objetivo também contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos e mobilizar a classe, você, querido professor, a responder com fé e louvor os contextos de sofrimento. Então, começando aqui a falar um pouco da lição, observe que a segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja. O fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa, como está registrado em Atos 15, versículo 36. Diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo ali conduzindo cada passo dos apóstolos, e impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus, nós veremos que o Espírito Santo, ele é quem nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, a obedecer e a confiar à direção divina. Então aqui, para que possamos avançar para as fronteiras, porque é necessário que nós sejamos testemunhas primeiro em Jerusalém. Então é necessário que a igreja em si, com a sua liderança, ela aprenda primeiro a ouvir, depois a obedecer, terceiro, e a confiar na direção divina. Então vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição, onde fala sobre uma mulher, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária de Paulo. Observe que na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Observe que após a separação entre Paulo e Barnabé, dois grandes mestres da igreja ali de Antioquia, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Então, ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, eles, de algum modo, eles são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual, né? Se fosse aqui no dia de hoje, é o diabo, é o inimigo que está nos impedindo, irmão. Nós temos que avançar de qualquer maneira. E aí é por isso que muitos perdem a vida, muitos morrem, acidentes acontecem, porque não tem a sensibilidade do Espírito para saber que o Espírito Santo os estava impedindo de ir até aquele lugar. Mas em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo para a Europa, como está em Atos 16, versículo 9. Então, o que aprendemos aqui?
que precisamos de uma direção divina para sermos conduzidos pelo Espírito Santo para onde devemos levar o Evangelho. E aprendemos que temos que ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e saber que Ele está nos conduzindo. O ponto 2 diz: fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como uma adoradora de Deus. Provavelmente, ela era uma gentia temente ao Senhor. Porém, ela é comerciante de púrpura, originária de Tiatira, cidade ali, uma província ali bem rica, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. Um texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para entender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com a sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Observe aqui que Deus que conduziu. Não foi Paulo que pegou e viu, porque ela era rica, porque tinha condições, era vendedora de púrpura, tinha grande condição financeira, e Paulo decidiu se agregar ali para fazer a oração, para que aquela mulher convertesse, para que ele pudesse subtrair de seus bens. Apesar de que, abrimos um parênteses, é isso que acontece nos nossos dias, mas vemos aqui, observamos que o próprio Deus, que abriu-lhe o coração para entender a pregação do Evangelho, e ela, de espontânea vontade, coloca seus bens a serviço do reino de Deus, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Muito diferente do que vemos hoje, né? Porque o Evangelho, em grande maioria, não sendo, como é que eu posso dizer, falha do Evangelho, mas daqueles que pregam com o intuito de enriquecer. É isso que poderia acontecer nos dias de hoje, né? As pessoas vendem, pessoas de grande influência, querem subtrair os bens dessas pessoas usando a fé. Que Deus os repreenda, essas pessoas que assim agem dessa forma. Subtópico número 3 diz a pregação em Filipos: simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga. Observe que Paulo inicia uma missão junto às mulheres reunidas à beira do rio. Observe que sempre as mulheres, né? As mulheres estão com disposição maiores que os homens, né? Os homens relutam. Veja que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu ali, a primeira mulher para levar a boa notícia. E as mulheres, elas sempre têm disposição rapidamente para servir ao Senhor. Então, ali em ambiente simples, o Evangelho produz frutos eternos. Lídia, ela responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito está, ele abre os corações, o reino ele avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará, observe aqui, a oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa por demônios, que veremos no próximo tópico, como está registrado em Atos 16, versículo 16 ao 21. Então, entre em vigilância. Quando você arrebatar alguém deste mundo, né, há uma grande vitória porque fulano se converteu, saiba que haverá retaliação do mundo das trevas contra a sua vida, contra essa obra que está sendo realizada. E é necessário que você tenha poder de Deus para batalhar contra as forças espirituais da maldade que se levantará contra a sua vida, né? Aqui veremos que Paulo tinha tudo para desistir, porque fez o bem, praticou o bem e passou por situação muito difícil, onde muitos em nossos dias não conseguiriam passar e até desviariam do Evangelho. Então observe que o Espírito Santo ele dirige a missão a abrir os corações e plantar as igrejas ali na casa das pessoas, né? Não era na sinagoga, porque os judeus não criam que Jesus era o Messias, continuaram lá nas práticas antigas da lei deles, então era necessário que o cristianismo, por assim dizer, né, que Jesus não fundou o cristianismo, foi ali Constantino que construiu essa nomenclatura. Jesus não construiu nenhuma religião, mas ali o Evangelho de Jesus Cristo se agregava e crescia nas casas, em famílias, e ali as igrejas eram assim, erguidas. Então observe que através de Lídia houve uma expansão do Evangelho. Depois de seguir a liderança do Espírito Santo rumo à Macedônia, observe que Paulo fez seu primeiro contato evangelístico com um pequeno grupo de mulheres. Ele nunca permitiu que as barreiras sociais ou culturais impedissem de anunciar as boas novas. Então ele pregou para aquelas mulheres, e Lídia, uma comerciante influente, creu em Jesus. Isso abriu caminho para o ministério daquela região. Deus frequentemente trabalha nas mulheres e por intermédio delas desde o início da igreja. Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura, provavelmente rica, pois tais tecidos eram muito caros naquela época, então frequentemente usados como um sinal de nobreza ou realeza. Por que a família de Lídia foi batizada depois que ela respondeu com fé às boas novas? Por quê? Porque o batismo era um sinal público de identificação da pessoa com Cristo e com a comunidade cristã. Talvez nem todos os parentes de Lídia tenham sido escolhidos de seguir a Jesus Cristo, porém a família dela se tornou cristã. Importante observar isso aqui. O ponto 2 da nossa lição vai falar a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Então não é só sair para anunciar e pregar o Evangelho. Muitas das vezes saímos para o evangelismo de qualquer maneira, de qualquer modo, de qualquer jeito, mas não sabemos que estamos indo para a batalha com os espíritos malignos das trevas,
Observe, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação. Prática condenada pelas escrituras, como está escrito em Deuteronômio, querido aluno, 18, versículo 9 a 11. Você vai lá procurar. Largue de ser preguiçoso. Eu não posso ler todos os textos aqui. Eu dou o texto, mas você vai lá e procura. Examine a escritura. Não queira tudo de mão beijada aqui, não. Vai lá procurar. Tome vergonha na cara, crente. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. Observe aí, olha o que o demônio pode falar na boca de alguém. A semelhança dos demônios que reconheceram a Jesus. Os demônios diziam, bem sei que tu és o Filho de Deus enviado. Jesus falava, repreendia, mandava que eles calassem a boca. Mas Paulo, ouvindo isso todo dia, Paulo ordena em nome de Jesus que o Espírito saísse dela e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. Então é preciso que nós tenhamos esse discernimento de Espírito, que muitas das vezes não é um elogio vindo da parte de Deus, mas sim de demônios, para que o ego entrasse neles e eles deixassem ele em paz, ou que ele não fosse descoberto, né? Mas Paulo, ali com discernimento de espírito, viu que existia algo de errado e que tinha um demônio na vida daquela jovem. Mas por trás daquela jovem tinha alguém que lucrava, né? O subtópico número 2 diz a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Então, a libertação da jovem significou um prejuízo financeiro terrível para aqueles homens, né? Que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades da cidade. Então, sobre falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamentos, foram açoitados publicamente, lançados na prisão. A fé mostrou-se uma ameaça, não à ordem nacional, mas ao sistema de exploração transvestido de religiosidade. Se fosse nos dias de hoje, muitos já tinham largado Jesus, deixado Jesus de lado, dizendo, eu fiz o bem, ainda vou apanhar. Então, saiba de uma coisa, se você serve a Deus e está pregando o evangelho genuíno de Jesus Cristo, se prepare porque retaliação virá. Mas não se preocupe, porque quem está conosco é maior com que aquele que está no mundo. Então observe no subtópico número 3 a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Atos 16, 22, 24 e Atos 22, 25, 29. Leia e você vai ver. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas das vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça de Deus. Então observe, querido aluno e querida aluna e querido professor. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Então Deus continua soberano? Sim, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e com a conversão do carcereiro e toda a sua família. O evangelho vai confrontar as trevas, bote isso na sua cabeça. Não acha que é só bonitinho sair e pregar o evangelho, ganhar almas, mas bote na sua cabeça que o evangelho vai confrontar o reino das trevas. Então o evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder do nome de Jesus. Falando um pouco sobre o discernimento espiritual e a inteligência, a integridade do evangelho, a habilidade de adivinhar dessa moça, que Paulo ali expulsou aqueles demônios, vinha de espíritos malignos, que a possuíam. Então observe que a adivinhação era uma prática comum nas culturas grega e romana. Os romanos tinham essa prática na cultura deles. Então havia muitos métodos pelos quais as pessoas tentavam predizer eventos futuros, interpretar fenômenos da natureza e comunicar-se até com os mortos. Doutrina até que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela condena. Então aquela jovem escrava, querido aluno, estava possessa por espírito maligno e enriquecia os seus senhores, interpretando sinais e lendo das sortes das pessoas. Eles exploravam a infeliz condição da jovem para obter lucros pessoais. Então, o que a jovem dizia sobre Paulo era até uma verdade, embora a informação procedesse de um demônio. Por quê? Porque o apóstolo se sentia incomodado por um espírito maligno anunciar a verdade a seu respeito. Se Paulo aceitasse, ou se você aceitasse o testemunho do demônio, estaria ligando a pregação das boas novas às atividades relacionadas aos demônios. Então, isso traria grande prejuízo à mensagem a respeito de Cristo. A luz e as trevas não se misturam. Você entendeu aqui? Se Paulo aceitasse, ou fosse conivente com o que saía da boca daquela jovem, porque ela era uma adivinha, trabalhava com adivinhações, como vemos aí nos nossos dias, muitas pessoas que tentam adivinhar o futuro, e anunciam que tal fulano vai morrer, que esse vai ter um acidente, outro isso. É tipo isso aí. Será que Paulo fosse conivente em aceitar o que aquela jovem dizia? Era como se ele estivesse associando as trevas com a pregação do evangelho. E isso arcaria com muito prejuízo para o reino de Deus. Mas Paulo, assim, tendo discernimento de espírito, repreende o espírito demoníaco que estava na vida daquela jovem. Você tem compreendido as lições? Você tem aprendido e compreendido com facilidade aquilo que nós estamos trazendo para você nas nossas lições de adultos da Escola Bíblica Dominical? Se sim, não custa nada você deixar aí o seu gostei, o seu comentário e o que você tem achado das nossas
lições. O ponto 3 vai falar sobre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Açoitados e presos por causa do evangelho. Observe que eles foram acusados falsamente, Paulo e Silas. Eles foram açoitados publicamente, lançados no cárcere no interior de Filipos. Eles estavam com os pés presos, amarrados em um tronco, trancados como os criminosos, perigosos, sofreram humilhação, dor, injustiça. Observe que o cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era assim as prisões do mundo antigo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Mas, contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se um cenário de manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Por quê? Porque por volta da meia-noite, mesmo eles feridos, imobilizados, isso aqui traz um poder grandioso do Espírito Santo sobre a vida deles, sobre a mente deles, sobre a alma deles, sobre o espírito dele, que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então observamos aqui que o louvor, observe que eu estou falando aqui que a lição está trazendo, que o louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Muito importante isso aqui. Tiago 1:2 traz um texto falando sobre isso, e Romanos 5:3. Então, subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciado pela presença de Deus, que gera reverência e temor. Então, enquanto os homens louvavam a Deus, Deus desce, porque toda vez que Deus desce na terra é um grande terremoto. Então, o próprio Deus desce para libertar Paulo e Silas ali daquela prisão. E grande foi o temor dos presos, que nenhum fugiram. Então, ao ver as portas abertas, o carcereiro que morava ali próximo à prisão, que ele era responsável, tomando de desespero, tentou tirar a própria vida, cometer suicídio. Mas eles foram impedidos por Paulo e Silas. Profundamente impactado, ele perguntou. Essa aqui é uma grande pergunta. Uma das perguntas célebres do livro de Atos. O que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi clara. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, não somente tu, mas a tua casa. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com a sua família, recebeu com alegria, onde o evangelho entra, as vidas e lares são transformados. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Né? Mas a gente lê assim, né? E não imagina o que pode ter acontecido. Porque ele era responsável por aqueles presos. Se aqueles presos fugissem, com certeza, ali o responsável, o governador por aquela região, iria mandar matar ele e a família dele. Mas Deus foi tão misericordioso que não deixou nenhum preso fugir. Consequentemente, aquela prisão ali não teve mais jeito. Os presos foram para outras prisões. Ele prestou conta ali dos presos, não morreu, mas teve a sua vida transformada pelo poder do evangelho. Não é verdade? Então, quando o crente escolhe louvar em meio à dor e a permanecer fiel diante das injustiças, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Então, observe que o verdadeiro louvor e a fé em meio à dor conduz à salvação e à transformação. E para fechar a nossa lição, a conclusão, observe que após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna à Antioquia da Síria, em Atos 18:22, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. Observe que a narrativa bíblica deixa claro que a missão continua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiado pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros, isso aqui agora é de extrema importância, de obreiros o que comprometidos com as palavras e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis e ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Então, o que nós vimos nesta lição, falando sobre a abrangência, né, do Espírito Santo guiando para além das fronteiras. Observamos que Paulo, quando ele ali atravessa, navegando ali para Troade, indo para alguns lugares, Paulo encontra um lugar de oração, encontra uma oportunidade, prega o evangelho para algumas mulheres, uma mulher de extrema influência, crê no evangelho, recebe o evangelho, através da sua vida, a sua casa se transforma ali em um ponto de evangelização, de pregação, sendo assim formando uma igreja. Paulo também enfrenta, né, o reino das trevas contra a oposição do que Paulo realizou no mundo espiritual, trazendo uma vida ali, tirando uma vida do mundo das trevas e ali transformando vidas e salvando vidas, consequentemente o evangelho ali na Europa crescendo cada vez mais. Então, observe que é necessário termos discernimento espiritual, foi o que nós conseguimos absorver desta lição, fidelidade em anunciar o evangelho, não nos gloriarmos com os elogios que nós recebemos, que possa ser que seja do próprio demônio, para que nós caiamos da graça, e fidelidade nos sofrimentos, porque através do sofrimento Deus pode agir e fazer grandes milagres. Então, se você tem um desejo de evangelizar, é necessário você ter ciência, querido aluno, dessas situações que você poderá enfrentar. Então, é necessário estar preparado para ouvir a voz de Deus, para poder anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, esta foi a lição de número 4, que eu espero que você possa ter
enriquecido os seus conhecimentos, professor, e você, querido aluno, ter tirado as suas dúvidas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo momento, onde nós estaremos examinando as lições da Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos. Sim, e não esqueça, deixe seu like, não custa nada você aí apertar esse botão, deixar o seu comentário, compartilhar com outras pessoas, com outros professores, com outros alunos, para que assim o canal ganhe mais relevância nesses assuntos que nós estamos abordando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo momento, onde nós estaremos examinando a Escritura. Até o próximo momento, querendo Deus. Deus te abençoe. Forte abraço.